Olá, camaradas. Estamos dando início a um programa especial do canal Emancipação do Trabalho. E o tema do programa que eu e o camarada Fred, do Emancipação do Trabalho, vamos tratar hoje é uma ruptura recente da Liga Internacional dos Trabalhadores e do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU. Para nós, esse setor da esquerda, né, que se reivindica esquerda revolucionária, é uma manifestação sectária dentro do movimento operário, de uma tendência que poderia ser deixada ao largo, poderíamos simplesmente desprezar as querelas e as divisões e as cisões e os estilhaçamentos que esta corrente, fundada em 1982, eu me refiro à LIT, vem sofrendo desde o fim da União Soviética. Ela se rachou, se repartiu, dividiu de novo várias vezes. Mas nós não podemos simplesmente desprezar essa fração do movimento, porque, e não é por acaso que ela se dividiu várias vezes, que o PSTU foi um dos maiores partidos da esquerda trotskista brasileira. E a LIT foi uma das maiores internacionais da esquerda latino-americana. Como eu me referi já, ela foi fundada em 1982 por Nahuel Moreno, um militante argentino de longa data, que construiu essa corrente ao longo de mais de 40 anos, Moreno tendo falecido em 1987, depois do falecimento dele. E pelos processos do leste europeu, ou seja, pela restauração contra-revolucionária do capitalismo na União Soviética, e nos países, estados operários do leste europeu, esta corrente, a partir de ter adotado uma posição abertamente pró-restauracionista, a LIT comemorava a convergência socialista e depois o PSTU reivindicavam como um acontecimento, um processo progressivo que, do fim do stalinismo, do controle do aparato estatal daqueles países pelo stalinismo, geraria revoluções políticas favoráveis à projeção do trotskismo. Nada disso aconteceu. Foi um balanço completamente equivocado e que a gente precisa levar em consideração para a ruptura atual, diga-se de passagem, política pró-restauracionista, que ambos os lados, a LIT e PSTU, e a ruptura que se disse que foi expulsa do partido e da Internacional, a fração pela defesa da reconstrução da LIT, reivindicam essa posição liquidacionista, antidefensista, ou seja, contra as defesas históricas da classe trabalhadora, no caso, a defesa da União Soviética, da Revolução Socialista e dos processos de expropriação no leste europeu, essas duas frações reivindicam. Nós vamos, embora façamos parte, eu e o camarada Fred, de uma outra organização, nós não fazemos parte nem da FDR, nem do PSTU e da fração majoritária da LIT, nós temos o que opinar sobre isso, embora podemos cometer uma outra imprecisão nessa análise que diz respeito a como não fazer. Né? E no início do século XX, o camarada Lenin, dirigente da Revolução Bolchevique na Rússia, ele escreveu muito antes da Revolução, praticamente 15 anos antes da Revolução, o livro Que Fazer? Questões Candentes do Nosso Movimento. Pois bem, esse debate, essa política, esse programa da LIT de conjunto, tanto da fração expulsa como da fração majoritária, são políticas de como não fazer, no nosso entendimento, diante das tarefas candentes do nosso movimento e do nosso momento. Nesses 43 anos de existência da LIT, as posições dessa corrente internacional capitalizaram muito do descontentamento contra a social-democracia, contra o stalinismo, mas capitalizaram com uma política equivocada. Né? As ideias dominantes são as ideias da classe dominante e as ideias dessa fração não foram ideias justas e legítimas, no nosso entendimento,
para a emancipação da classe trabalhadora das ideias dominantes da burguesia, muito pelo contrário. Em vários momentos em que os povos oprimidos foram atacados, sob justificativas cretinas do imperialismo de defesa dos direitos humanos, de combate a uma ditadura ou outra, a elite se posicionou ao lado do imperialismo. Nesse preâmbulo, eu já falei demais, queria passar para as considerações do camarada Fred, para a gente tocar essa avaliação. Fred? Bem, olá. Realmente, a gente nunca fica feliz com uma crise no seio do movimento operário, no seio de correntes políticas. Porque o nosso objetivo último, né, é lutar pela emancipação da classe trabalhadora. Né? E é sempre difícil você ver, por exemplo, a crise de uma organização que começou mais ou menos poderosa em 1982 e hoje chega no estágio, também aqui no Brasil, de inanição política, né? Já que eu me lembro que o PSTU, não sei o ano, mas no auge, né? O candidato que era o Zé Maria, teve 400 mil votos para a presidência da República, né? Organizou com lutas, né? CSP com lutas, tinha diversos sindicatos, tinha organização, acho que na maioria dos estados brasileiros, né? E avançava, né? E, por exemplo, a América Latina foi muito rica em dirigentes revolucionários da corrente trotskista, né? Que eu considero que o Trotsky é uma continuidade do pensamento da Revolução Russa. E a gente teve, não vou aqui tecer crítica a um e a outro, mas quadros que, se tivessem na Europa, teriam se destacado muito, né? O Moreno é um quadro, tá certo? O Guilherme Loura, do Por Boliviano, outro quadro. Outro argentino também, que podem falar o que quiserem dele, mas o Posadas também teve grande influência, inclusive, no Brasil. Né? E a gente tem um agora que ainda é vivo, né? Houve um racha da organização que ele fundou, que foi o Partido Obreiro na Argentina, mas também uma grande liderança do trotskismo na América Latina, certo? Em relação ao... E então, em termos disso, eu acho que não é um tema do programa, eu não vou colocar nada em relação às ideias do Moreno, né? Ele teve uma coisa positiva muito interessante, que foi tentar vincular o movimento trotskista ao movimento operário. Ele fez esse esforço. Tá? Mas o PSTU, certo? Porque isso é importante para quem está nos assistindo. Nós não devemos fazer um fetiche das organizações, certo? O Marx e o Engels contribuíram para um poderoso partido operário, que foi o Partido Operário Social Democrata Alemão, certo? Que era um modelo de partido operário e que, em 1914, capitulou diante da sua burguesia imperialista. Também tivemos o exemplo do partido que foi fundado pelo Lenin, né? Como fração inicialmente, e depois, a partir de 1912, se constituiu partido político, né? Que foi o Partido Bolchevique, né? Que dirigiu a Revolução Russa e depois degenerou sob a perspectiva da fração stalinista, certo? E nós tivemos também grandes organizações, como, por exemplo, o Partido Comunista Brasileiro, um grande partido de massas, certo? E devido aos seus erros políticos, certo? Naufragou, né? Aí veio o Partido dos Trabalhadores. O próprio secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, Luiz Carlos Prestes, em 79 ele rompeu, né? Fez uma crítica progressiva em relação à política do então Partido Comunista Brasileiro, e a própria corrente prestista, né, que tem valorosos camaradas ainda hoje no Brasil, mas nunca se constituiu como uma alternativa organizativa, né? Tá certo? Então, por que é importante discutir essa questão da crise, né, do PSTU, da elite, né? É porque a gente luta, né, para a reorganização do movimento operário e para a construção de um instrumento revolucionário no Brasil, certo? O Partido dos Trabalhadores, eu acho, é um partido progressivamente importante na história da nossa classe, tá certo?
mas não é um partido necessariamente revolucionário, é um partido social-democrata. E antes do PSTU, antes do PSOL, que é um partido também, que não é um partido de esquerda, mas não é um partido marxista, né? Com referencial do marxismo da Revolução Russa. E o PSTU era, certo? Mas entrou numa crise profunda. E a crise, gente, dos partidos é determinada pelo seu programa, pela sua estratégia e pela sua intervenção política. E o PSTU entrou em um beco sem saída quando ele fez uma avaliação extremamente equivocada, né, de que realmente não houve um golpe contra a Dilma, né? Disse que o golpe de Estado, que houve um golpe de Estado, não vou discutir aqui a natureza, mas foi um golpe de Estado. Alguns setores da esquerda falam como é que foi um golpe midiático, um golpe do judiciário, né? Um golpe parlamentar, né? Fica assim na superfície dos fenômenos, mas foi um golpe de Estado, certo? E o PSTU disse que era progressista porque disse que a política era fora todos. Né? Você se lembra isso, né? Fora todos. E, de certa forma, fez uma frente única com os golpistas. De fato. Né? Inclusive, eu cheguei a militar no PSTU, eu não vou cuspir no prato que eu comi, é um partido que você tinha direito de discussão interna e tudo, mas você estava evoluindo para essa política. Quando foi para essa política, eu me retirei, certo? Eu não segui essa política, que foi um beco sem saída, porque achava o seguinte: a Dilma caía, haveria uma ascensão do movimento de massas, então você já tinha uma alternativa à CUT, que seria a CSP com lutas, e aí era só partir para o abraço. A história nunca é assim, né, gente? De certa forma, a Dilma caiu e abriu o caminho para a extrema-direita. Inclusive, eu acho que o Érico tem aí, né? Os próprios setores hoje no debate interno, dentro dessa visão, eles não fizeram autocrítica dessa visão, tanto a fração que saiu como a que ficou, não fizeram autocrítica, mas sempre ou quiseram fazer uma frente única com a extrema-direita, ou hoje minimiza a extrema-direita. Ou seja, hoje o maior inimigo do movimento operário não é a extrema-direita, não é o imperialismo, são os governos de conciliação de classe. Certo? Então, a crise é a crise dessa política. É a política de não travar uma luta contra o imperialismo e considerar que o imperialismo russo, o imperialismo chinês, é um fator mais importante do que o imperialismo geral. Primeiro, que a Rússia não é imperialista e nem a China. Certo? O apoio incondicional à Ucrânia nessa guerra por procuração dos Estados Unidos com a OTAN, e essa política do PSTU já é bem antiga, tá certo? Em relação à Bósnia, em relação à Síria, em relação à Líbia, tá certo? É muito antiga, ok? Acho que... Então, vai levando, vai corroendo, vai criando crise. E a prova é que o PSTU se reduziu, né, gente? Os sectários são assim, né? Quanto mais diminui, mais eles acham que estão certos. Vocês percebem bem, né? As seitas políticas são assim. Né? E o que é que acontece? Chega um momento que a política entra, essa é a minha avaliação, certo? Que entra num beco sem saída, e aí você vai procurar os culpados. Tá certo? E pelos documentos, tanto os oficiais da elite como da fração, a gente vê que os da fração os da fração radicalizam mais as posições da direção. Tá certo? Não existe ameaça de extrema-direita no Brasil para a fração que saiu ou que foi expulsa. Não existe. Certo? Então, não há um perigo da extrema-direita. Não houve tentativa de golpe. Certo? É outra coisa muito interessante. Né? Então, e o principal inimigo é o governo Lula. O interessante é que o governo Lula é o principal, olha só, é o principal inimigo dos trabalhadores, mas é também o principal inimigo da extrema-direita e é o principal inimigo do imperialismo representado pelo Trump. Estão percebendo aí a frente única política contra o governo Lula, que o governo Lula é reformista, gente, todo mundo sabe o ABC do marxismo. Certo? Que o governo Lula não é um governo socialista, o governo Lula não é um governo revolucionário, é a coisa mais elementar do mundo. Certo? A questão é, cai o Lula,
tira o Lula, fora Lula, quem é que entra? Onde é que estão os soviets? Onde é que estão os órgãos de duplo poder? Quem é que vai entrar? Vocês conseguem adivinhar? É claro que é o bolsonarismo ou alguém de plantão da extrema-direita. Ou seja, eles repetem a mesma política que o Trotsky criticava na Alemanha de 1929, 1930, 1933. Né? O PC alemão chegou a dizer o seguinte, por meio de um de seus dirigentes, que o Hitler ia ganhar. Podia até ganhar o Hitler. O Hitler ia ganhar e não ia passar nenhum ano. Acredita uma coisa dessa? Nem um ano que o Hitler iria cair. O Hitler ganhou em 1933 e só caiu em 1945, depois de uma guerra encarniçada. Certo? Então, realmente, ou seja, se a extrema-direita triunfar, a gente não tem mais esse programa, né? Se a extrema-direita que queria assassinar o presidente reformista, certo? Queria assassinar o vice-presidente burguês, queria assassinar o dirigente do Supremo Tribunal, né? Certo? O Supremo Tribunal, o STF, queria assassiná-lo, né? Que é um organismo do próprio Estado burguês, da própria democracia burguesa. O que é que eles iriam fazer com os dirigentes sindicais, com os partidos de esquerda? Né? Então, a situação é muito, mas muito, 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 muito complexa. Né? Então, é uma crise, eu nunca vi isso, né? Não existe crise terminal de organização nenhuma. Mas, os quadros que saíram da fração são quadros históricos, gente. Com mais de 40 anos de militância, tá certo? Gente que formou muita gente, né? Companheiros, independente das concepções políticas, companheiros valorosos, né? E eles estão cortando na própria pele. E faz parte da crise de direção do movimento operário. Tá certo? Então, o erro político, se você permanece nele, o critério da verdade é a prática, né? O marxismo. Se você permanece nele, você se isola das massas. Se isola. Porque quem faz a revolução são as massas. Né? Não esses grupos aí. A CSP com lutas tem existência real. O PSTU não tem essa existência real. Há um grande recuo, tá certo? E tanto um lado como o outro continuam nos mesmos erros. O lado que saiu, penso eu, não sei se o Eco concorda com isso, mas é o lado mais, vamos dizer assim, coerente, leva até o fim a política. A política de combater o governo de conciliação de classe. Ou seja, tem que derrubar o Lula. Bolsonaro, golpismo, tudo é minoria. A tarefa é essa, né? Sendo que nessa tarefa de derrubar o Lula, você tem a extrema-direita todinha. Certo? Então, é nesse sentido que é uma coisa que a gente, como marxista, não fica comemorando nem nada, mas a gente tem que ver que é a lógica interna de uma política, né? A tendência, eu penso, né? Anotem aí para ver se vai ser isso mesmo. É uma política de dispersão, de fraturamento, de desmoralização desses setores, e eles vão se encolher cada vez mais, porque a tendência não é essa, né? E você vê aí mais ou menos 33 cidades do Brasil, ontem, domingo, se deu uma resposta, uma mobilização, certo? Com forças democráticas de esquerda, contra a extrema-direita. Certo? E é nessa maré que a gente tem que militar com as nossas bandeiras operárias, as bandeiras do movimento social, para fazer o movimento avançar. Né? E não transformando, né, por essa lógica dos setores do PSTU, as manifestações progressivas seriam as manifestações do 7 de setembro, que era contra o governo. E não essas do dia 21 de setembro. Né? É isso que eu teria a dizer, desculpa eu ter falado demais, mas é importante para a gente dialogar, né, com vários companheiros que foram formados no PSTU, foram formados na corrente do morenismo, né, e que, infelizmente, né, bateram com a cabeça na parede. O morenismo é uma corrente muito ampla, tem muitas correntes, né? Tem a corrente da resistência do PSOL, que saiu também por não concordar com essa política sectária, são companheiros valorosos de luta, tá certo? Mais ponderados,
né? E que tiveram um resultado muito mais positivo do que o PSTU. E outras correntes, tem o MEIS aqui né, também, que representa um dos setores da Quarta Internacional. A gente tem as divergências, mas estão companheiros que também estão militando, estão desenvolvendo, ou seja, não se resume só ao PSTU, né, que entrou nesse beco sem saída por causa de uma política totalmente longe das bandeiras tradicionais, inclusive elaboradas pelo movimento operário e pelo próprio Trotsky, né? A tarefa da frente única, a tarefa de defender uma nação atrasada contra o imperialismo, certo? Tudo isso é uma coisa que veio, é uma conquista do movimento operário, né? Essa política sectária de chamar os reformistas, né, dos principais inimigos e tudo mais, era a política do stalinismo, né, que falava de social-fascista, né? Entendeu? Então, isso, né? Uma política mesmo que levou à derrota de uma corrente que chegou, né, a ter um desenvolvimento muito grande, como falou Hélio, no Brasil e na América Latina. Bom, foi bom, Fred, ter feito esse preâmbulo aí, e eu queria se ater à ruptura em si e fazer algumas considerações, retomando aquela colocação que a gente disse, né? Pô, mas se a gente não estava dentro de uma fração nem outra, não estava dentro do Congresso de Fundação, não está dentro do PSTU, não está dentro da FDR, como que nós podemos analisar, como se a gente não tem, como é que chama, lugar de fala, como que a gente pode analisar as tendências em disputa, o que está acontecendo, e as perspectivas de cada uma dessas frações do movimento. Eu acredito que a gente pode analisar tanto pelos documentos que ambas as organizações, agora separadas, lançaram, como analisar a história do desenvolvimento dessa tendência, pelo menos nos últimos 10 anos ou um pouco mais. Né? É importante que ambas as correntes partem de um pressuposto que não havia diferenças políticas, né? Ou pelo menos diferenças políticas que justificassem a ruptura. Ambas carregam as tintas nas diferenças organizativas, no trato organizativo, né? A corrente, a FDR fala assim: a causa da destruição não foi a existência de diferenças políticas, com essas palavras, não estou acrescentando nem retirando nada. Mas mais adiante, o próprio documento fala o seguinte: como começou? O documento pergunta como começou, ou seja, ele vai tentar dar uma pista da degeneração do regime interno, que ambas as frações localizam como aproximadamente em 2020, porque as diferenças que se tornaram impossíveis de convivência foram marcadas nos últimos 5 anos para os dois lados, né? Deixa eu ver aqui, localizar aqui, está aqui. Como começou, é a pergunta que a própria FDR fala. Ela assim, começou pela resposta da direção do PSTU ao questionamento à política de adaptação ao reformismo que o Partido Brasileiro vinha implementando. Ou seja, localiza que há uma diferença na política nacional, né, na política sobre o Brasil em particular, dentro da LIT e dentro do PSTU, porque os expulsados, né, aproximadamente 10% da LIT e do PSTU, por informes que nós temos de alguns camaradas que seguem militando nessas organizações, né, e por outros que os deixaram de fazê-lo, é que a fração, que também se reconhece minoritária, portanto, e acusa outra fração de majoritária, então, as proporções, nós não sabemos ao certo a quantidade fixa de militantes, por esse processo que o Fred falou aí, que foi a ruptura de 2016, quando houve a adesão do PSTU
a política do fora Dilma, ou fora todos, que incluía, obviamente, a governanta principal do país, né? Quando isso aconteceu, em 2016, houve uma ruptura grande do PSTU, e nessa ruptura, uma série de quadros do PSTU romperam, criticando tanto essa política golpista, no nosso entendimento, e no entendimento da ruptura na época, e criticando também a política, fazendo um balanço tardio da política da elite em relação à restauração do capitalismo nos estados operários, né? Então, a corrente saiu, na época, diziam-se que aproximadamente centenas de militantes, alguns chegaram a dizer que 800, 700 militantes, haviam rompido com o PSTU por causa dessa posição política diante do golpismo, né? Então, assim, mas se a FDR localiza que, embora não tivessem divergências, talvez que ele quisesse se referir às diferenças no plano internacional, uma vez que ambas as organizações, ambas as frações, caracterizam que a China é imperialista, que a Rússia é imperialista, que diante da Ucrânia, a posição correta da guerra na Ucrânia, a posição correta é ficar do lado da Ucrânia, portanto, da OTAN contra a Rússia, porque a Rússia seria imperialista, agressora de um país oprimido, que era a Ucrânia, invertendo a situação real, que é que há uma política golpista na Ucrânia desde 2014, que estabeleceu um governo pró-OTAN, a partir de então, e que vinha avançando em relação à Rússia, e a Rússia teve que fazer uma guerra defensiva para não deixar que se instalasse bases militares para que facilitasse o serviço de atacar mais facilmente a Rússia como política de expansão da OTAN. Mas, voltando, me parece que por essa colocação, essa observação da FDR, que diz que registra como começou, que começou como uma resposta negativa do PSTU aos questionamentos que o PSTU sofreu por parte da fração dirigida pelo Martim Hernandes à política de adaptação ao reformismo, ou seja, ao governo Lula, que o Partido Brasileiro vinha sofrendo. Então, as divergências começam em 2020, aproximadamente, ou tendem a serem pontuadas pelas duas frações em 2020. 2020, note-se, 4 anos depois do golpe de 2016, em que ambas as frações tiveram acordo em chamar o Fora Todos e o Fora Dilma. Ou seja, tiveram acordo em 2016, a política de 2016 levou ao que exatamente que o Fred colocou, ou seja, há uma quebra do partido, há uma quebra da influência do partido sobre o movimento operário. O Fred marcou muito bem, uma das características progressivas do morenismo é não se construir só como uma corrente de intelectuais, de político-partidária, mas uma corrente político-partidária dentro da classe trabalhadora. Desde o nascimento, o morenismo tem esse corte operário, apesar de ter uma política contra-revolucionária e, portanto, operária em muitos aspectos. Esse aspecto progressivo é uma marca do morenismo e que criou a Conlutas, com uma política equivocada, mas com influência operária. Temos que registrar isso aí, porque influência operária não necessariamente é o critério de revolucionarismo, de comunismo de uma organização. As organizações, inclusive muitas organizações nacionalistas, burguesas, têm mais influência que a maioria das organizações ditas comunistas, muitas vezes no movimento operário. As ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Então, no golpe de 2016, ambas as frações não havia crise, eles não localizam crise em 2016, no golpe de 2016, ambas as frações tinham um acordo numa política que nós entendemos como golpista. Só que essa política golpista gerou uma consequência muito daninha ao PSTU do ponto de vista organizativo. O partido perdeu provavelmente metade do partido, 1/3 do partido, mas perdeu uma quantidade imensa de militantes e se fragilizou na Conlutas, que é a central sindical criada pelo PSTU, que nunca chegou a ter mais de 100 sindicatos filiados, ou um pouco em torno disso aí, mas que retrocedeu a partir de 2016, graças a essa política que nada a favor da correnteza do golpismo e nada contra as necessidades fundamentais, candentes do movimento operário. Veja bem, só que houve outro golpe, houve um processo golpista, depois de 2016,
houve a eleição de 2022 e havia um processo golpista em andamento. Em 2022 e 2023 foi um processo golpista abortado, que, por uma série de contradições, não se concluiu, a chamada Operação do Punhal Verde e Amarelo. Esse processo golpista foi um novo golpe. Nesse processo golpista, já dentro do período que ambas as frações localizam como um período de crise, a fração do Martim Hernandes, vou localizar aqui pelos dirigentes, e a fração do PSTU, elas tinham uma diferença que a fração do Martim Hernandes, segundo o PSTU, vamos ver as palavras do PSTU, segundo o PSTU, a fração da FDR não caracterizava como um processo golpista, o processo golpista abortado em 2022 e 23, ou seja, o 8 de janeiro, né? Deixa eu ver aqui se eu localizo. Está aqui. Quando Trump atacou... Então, vamos citar daqui a pouco a questão do tarifaço, certo? Mas é importante... aqui. Para nós, o bolsonarismo não é apenas uma força eleitoral. Estou lendo o documento de explicação à praça do PSTU sobre a ruptura. Para nós, o bolsonarismo não é um problema, apenas uma força eleitoral, mas conscientemente realizou uma tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Vamos lá. O PSTU, que não compreendeu, não caracteriza, não admite que foi um golpe de Estado, o golpe de 2016, caracteriza que houve uma tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Por isso defendemos, continuou o PSTU, enfrentá-lo como independência de classe sem capturar o governo. Para a FDR, ao contrário, não houve tentativa de golpe. A extrema-direita no Brasil é residual, e combater o bolsonarismo nesse terreno seria capitulação. Essa visão minimiza o perigo real da extrema-direita e fragiliza a classe trabalhadora. Muito bem. Então, o que aqui temos uma divergência na tentativa fracassada de golpe de 8 de janeiro de 2023. Já o PSTU, tendo passado pelo processo que passou, pela crise interna que passou, pela crise de influência no movimento operário, que muitos setores abandonaram o PSTU em virtude da política golpista de 2016, é obrigado a fazer uma outra análise, não mais de um golpe consumado como foi de 2016, mas de uma tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. Seguimos. Nós estamos aqui localizando que as diferenças político-programáticas, que a própria FDR diz que não existe, elas, de fato, existem no plano da como realizar a política e a militância, como vai ser a orientação da militância para o governo Lula, para o trato do reformismo brasileiro. A FDR acusando o PSTU de capitular ao reformismo e, inclusive, por ser o PSTU o maior partido da elite, influenciar os demais partidos nessa política, que não é a política tradicional da elite nos últimos anos, ou particularmente da elite no nosso entendimento, como bem falou o Fred, esse setor, a FDR, é mais consequente nessa política que o PSTU teve que, aparentemente, puxar o freio de mão. Eles falam também o seguinte, o balanço da ruptura por parte do PSTU. Quando Trump atacou o Brasil, a tarefa de mobilizar a classe trabalhadora contra o imperialismo era central. Exigimos do governo medidas efetivas de combate contra Trump para desmascarar sua política de subordinação ao imperialismo. A posição da direção da FDR era outra, convocar mobilizações para derrotar Lula, no momento do ataque imperialista. Bem, então, a política do fora todos, a FDR foi consequente. Se foi fora todos, ou seja, fora Dilma em 2016, agora, quando o Trump estava atacando o Brasil, era fora Lula, porque se a política central era fora Lula, e a própria FDR reconhece que o problema do PSTU foi a adaptação ao reformismo, nós temos aí, então, que a política mais consequente para a tradição, para essa trajetória de defender a queda do Gaddafi, de defender fora da ditadura Assad, queda do Gaddafi na Líbia, a derrubada do Assad na Síria, a Ucrânia do Zelensky, ucronazi, ou seja, defensor
das posições da OTAN e abertamente nazistas de massacrar o movimento operário, como foi na Casa dos Sindicatos. Essa é a política consequente da elite. O que está acontecendo? O PSTU está tendo que puxar o freio de mão em virtude de que essa política está destruindo o próprio partido. Esse seria um primeiro entendimento que a gente tem da consequência e da inconsequência dessa ruptura e desta crise nessa fração do morenismo. Fred? Realmente é isso mesmo, né? Porque a gente, do ponto de vista, a gente tem que, diante do que acontece no movimento operário, nas suas direções, tem que fazer uma avaliação política, né? Organizativa, programática. Aí tem uma coisa que o Eric falou, né? A gente não estava dentro do PSTU, de fato, né? Mas o que vale é o resultado da política da organização. E o resultado da política da organização do PSTU no Brasil e da elite do ponto de vista internacional foi extremamente desastrosa para o desenvolvimento de uma política revolucionária e consequente, tanto internacionalmente como nacionalmente. Né? Hoje, com o racha, nós vemos que tinham dois setores. Um que conduzia essa política inconsequente e começou a defender a política, pisar um pouco no freio, né, sem deixar de ser esquerdista, e uma corrente mais sectária ainda, foi a que foi excluída. Né? Mas o resultado é o mesmo. Né? Acho que uma coisa que a gente pode ver dos dois lados é que não mudou. Certo? Essa corrente minoritária vai se tornar mais sectária ainda, né? E não sei, né? Não sei se vai evoluir para, inclusive, ir para mobilizações contra o governo do PT. Na Venezuela, né, também uma coisa é a independência de classe. Outra coisa é uma frente única contra o inimigo principal, porque o imperialismo invadindo, derrubando o governo Maduro, não vai ter lugar nem para o Maduro, o nacionalismo burguês, e nem para a esquerda lá. Tá certo? Vamos ser sinceros. Bom? Por isso que a luta força uma unidade na Palestina de diversos grupos políticos que têm divergências profundas. Mas o sionismo quer varrer os palestinos do mapa, quer expulsar os palestinos. Então, diante disso, o inimigo central é o sionismo, do mesmo jeito. Né? Quando essa corrente fala de, por exemplo, a fração minoritária fala de combater o governo Lula com independência de classe, quer dizer o seguinte: você nem é bolsonarista, nem pró-imperialista, nem é governo. Você vai criar um terceiro campo. Mas onde é que está esse terceiro campo? Né? Quando nem porque, veja, quem tem a hegemonia do movimento operário no Brasil, do movimento sindical, é o PT, tem essa identidade. Quem foi aí? O Érico estava em São Paulo, tá certo? Viu como é que foi lá, eu estou aqui em Fortaleza, vi como foi. O pessoal, sem ser do PT, estavam com a bandeira do Lula, do PT, eram as bandeiras que mais tinham no movimento, milhares de pessoas, tá certo? Porque, infelizmente ou felizmente, aí vocês tirem as conclusões, a maioria das pessoas se identifica com o Partido dos Trabalhadores, não se identifica com o PCB, não se identifica com o PT, não se identifica com a Unidade Popular, não se identifica com o PCO, tá certo? Não se identifica com o PSOL, embora o PSOL tenha uma certa posição minoritária, mas ninguém estava lá com as bandeiras roxas do PSOL, nem com as bandeiras amarelas e tudo mais. Tinha um setor, mas não era o setor majoritário, inclusive para a grande massa, a massa que é simpatizante, a massa que nem vai para essas manifestações, todos são petistas. O interessante é que, com o imperialismo para a extrema-direita, qualquer pessoa é petista. A esquerda é o PT. O que é que você há de fazer? Né? Então, nesse sentido, as políticas são desastrosas. Tanto são desastrosas, gente, como não tem influência de massa mais. E eu acho que, felizmente, que bom. Tá certo? Porque você imagine um setor, claro, você tem que fazer todas as críticas necessárias à indecisão do governo Lula, às limitações do governo Lula, né? É um governo de frente popular, é um governo que tem uma estratégia que existe uma burguesia brasileira que pode ter autonomia em relação ao imperialismo.
certo? E tudo mais, ok? Mas uma coisa é isso, e outra coisa é você propor, organizar para derrubar, dizer que a derrubada do governo Lula é progressista. Isso é você realmente, objetivamente, fazer uma frente única, né? Porque quando você minimiza a extrema-direita, quanto é que a extrema-direita bota quanto? Bota 40 mil na rua, gente. 40 mil, 50 mil, certo? Tem um sistema de organização, se a gente pegar a concepção de partido político do Gramsci, muitas estruturas religiosas são estruturas são verdadeiro partido político, gente. Setores das Forças Armadas, setores da Polícia Militar, são verdadeiros partidos políticos de extrema-direita, setores do Exército, entendeu? Tem que pegar essa visão ampla de partido político do Gramsci. Né? Então, é muita gente. Né? Então, não é uma coisa desprezível. Que cresce a extrema-direita, todos nós sabemos, é uma questão quase elementar, com a falta de resposta da esquerda que está no governo. Né? E não se sente segura, né? O movimento operário não se desenvolve, também as suas direções, de mobilizar por bandeiras que satisfaçam a maioria da população. Vocês viram que só essa bandeira do, vamos lá, contra a jornada 6x1, e a questão do pagamento do imposto de renda, a isenção até R$5.000, como mobilizou? Como, de certa forma, foi uma política de classe contra classe? Como isolou os setores da oligarquia financeira no Brasil? São bandeiras progressivas, né? Que a esquerda vai, propõe, dispõe, mas tem medo das massas avançarem e passar por cima delas. Né? Então, essa é a nossa complexidade. Esse, aliás, deveria ser o foco do PSTU. Né? Mas o PSTU acha que isso é tanto a extrema-direita não deve ser levada em consideração, e todas essas políticas são políticas reformistas e tudo mais. Né? Então, de certa forma, no frigir dos ovos, como resultado, né, acontece isso, né? Uma aproximação objetiva com bandeiras de desgaste da barreira que tem do imperialismo, que é o governo Lula, querendo ou não. Tá bom? Então, o que ocorre? Como essa política não tem respaldo de massas, também é isso. Se essa política, tanto da fração majoritária como da minoritária que foi expulsa ou saiu, tivesse, por exemplo, intervenção sindical forte, né? Com lutas bombando, entendeu? Se tivesse isso, ia estar se fortalecendo. Mas não. Então, quando não se fortalece, aí começa a experiência de movimento operário também, né? Você vai ter que encontrar um culpado. Então, a minoria diz que o culpado é a maioria, e a maioria diz que o culpado é a minoria, e sai nessa discussão. Né? No fruto, são dois setores dentro de uma mesma política geral, onde uma tende a radicalizar mais, mas não mudou política. Né? Essa questão de que a fração majoritária, a direção atual, está capitalizando a reformista, é só vocês lerem o material da opinião socialista. Só vocês lerem lá. Só você ler a política deles na Ucrânia, para a Venezuela. Tá certo? Então é isso. Acho que a tendência, vamos observar, a gente está fazendo essa live porque alguns companheiros nos procuraram, perguntando a nossa posição é essa. Né? Não é tripudiar, tá certo? É analisar friamente, né? E tentar. E o que acontece? Essa crise vai fazer setores simpatizantes e setores do movimento se afastarem. E o que a gente quer deter é a desmoralização. A gente tem que pegar essa tocha, tem que pegar essa bandeira que está caída, que está em crise, né? E retomar, certo? Para a gente travar as lutas que façam avançar o nosso movimento operário popular. É isso. Com a devida paciência histórica. Muito bem. Para concluir, né, que os camaradas interessados nessa polêmica, inclusive os camaradas honestos que existem dentro das duas frações, trabalhadores, militantes, ativistas, reflitam, né? A política do derrotar Lula num período em que o Lula está sendo atacado, que o governo está sendo atacado pelo imperialismo, certo? É uma política
pró-imperialista. A política numa luta entre a Rússia de um lado e a OTAN de outro, e o apoio a Zelensky, um governo que massacra trabalhadores, massacra e oprime minorias, como a minoria do Donbass, é uma política pró-imperialista. A política da luta entre a China e o imperialismo, caracterizar a China como um país imperialista e defender derrotismo diante de ambos os bandos, e não tomar o lado do país oprimido, da nação que tirou 800 milhões da miséria, e que efetivamente, por mais divergência que nós possamos ter com a direção do Partido Comunista Chinês, efetivamente e objetivamente se enfrenta contra o imperialismo, representa uma resistência contra o imperialismo, é uma política pró-imperialista, que favorece muito a não tomar lado objetivo e concreto na luta de classes contra o imperialismo em decadência. A política de apoiar todas as revoluções coloridas, inclusive a da Ucrânia, inclusive a atual contra-revolução colorida do Nepal, né, anticomunista, organizada pela CIA, é uma política pró-imperialista. Vou fazer algumas palavras do PSTU contra a FDR, agora contra o próprio PSTU. Essa visão ignora os ataques do imperialismo, minimiza o perigo real da extrema-direita e fragiliza a classe trabalhadora. Essa é a política, tanto de uma fração majoritária, como mais ainda da fração minoritária da FDR. Com isso, queria passar a palavra para o Fred, para ele fazer as considerações finais dele, e um abraço a todos. Bem, é isso. É isso que o Érico falou, né? Infelizmente, né, uma organização que chegou a ser uma força do movimento social brasileiro, no movimento operário popular, que chegou a ter candidato a disputar a presidência da República, né, com 400 mil votos, chegou, acho que na última participação eleitoral do PSTU, o PSTU ficou atrás da quê? Ficou atrás do PCB, Partido Comunista Brasileiro, e ficou atrás da Unidade Popular. Certo? Chegou, não sei nem a 30 mil votos por aí, se não me engano, em torno disso. Certo? Então, olha só, de 400 mil, não que os votos expressem isso, mas, gente, significa um retrocesso em sua intervenção social. Certo? Então, infelizmente, o PSTU não é uma alternativa hoje para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Né? Embora a gente não negue, são companheiros valorosos, mas a sua política não vai nos conduzir à vitória. É isso.